Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Graças a Deus por esse ministério. Graças a Deus porque o verbo da vida vai chegar em todo mundo, como Deus disse ao pastor Bud. Você pode dizer para o seu irmão que está aí do seu lado, fala, eu faço parte disso. Fala com mais convicção, fala, eu faço parte disso. O verbo da vida irá para todas as nações. Amém, querido? É um privilégio estar aqui falando com vocês num culto de missões. Eu amo isso, como o Perilo já falou. Eu lembro de, com 9 anos, eu ter ficado, não ter ido na salinha um momento, na igreja lá do meu pai, e estava um missionário ministrando. E ele falava coisas bem semelhantes ao que Leide falava, né? De como Deus sustentou, como Deus proveu, como Deus fez acontecer aquilo que parecia que não ia acontecer. E no meu coração, eu dizia, eu quero isso para mim. Eu vou viver desse jeito. Eu vou viver confiando no Senhor. Deus vai me sustentar. Eu vou viver para Ele. E eu me lembro disso, sabe? E tanta coisa já aconteceu na minha vida. Eu digo para você, talvez você não vá com seus pés, mas nós vamos nos pés de muitos, queridos, fazendo parte dessa história, orando, investindo com os nossos recursos, investindo o nosso coração nessas coisas, porque Deus está nisso. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Hebreus. Aleluia. Hebreus 10, 23. Enquanto você abre, você pode dizer, tudo que Deus falou vai acontecer? Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer, querido, vai se cumprir. Amém. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aqui para mim. Primeiro ele diz, guardemos firme a nossa confissão. Só é necessário guardar firme. Só é necessário guardar com cuidado, com zelo. Segurar com força algo que é possível perder. Não é verdade? E ele nos exorta, nos alerta. Fala, olha, guarde firme. Segura a confissão. Sem vacilar. Essa palavra vacilar é sem ficar instável, sem ser abalado pelas circunstâncias, sem vacilar. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Nós podemos reter firme a promessa, nós podemos reter firme a confissão. Ele fala da esperança. Existe um tempo, né, do momento que a promessa é feita até o seu cumprimento. Do momento que você recebe a palavra no seu coração e você começa a confessá-la. Né? A palavra de Deus, ela nos diz que o reino de Deus é como aquele homem que semeou a semente na terra. E ele foi viver e ele dormia e acordava, mas com aquela expectativa. A minha semente está na terra. Até que um dia, ele viu o broto, ele viu a árvore, ele viu os frutos e ele pôde colher dos seus frutos. Existe um tempo, muitas vezes a gente perde coisas no Senhor. Né? Ou atrasa, ou tenta dar uma ajudinha para ver se acontece mais rápido. Né? Mas se a gente guarda firme a confissão, lembra você mesmo do que Deus te disse. Ele não mudou de opinião. Ele não desistiu. Ah, mas eu estou achando que está demorando. Querido, é como uma semente na terra. Tem o tempo certo para brotar. Ela tem que crescer. Ela vai dar fruto e você colhe na hora certa. Com expectativa, vai se cumprir. Fiel é aquele que prometeu. Vai se cumprir. Fiel é aquele que prometeu. E sobre isso, é em tudo na palavra de Deus.
Porque fé é o que agrada a Deus. Fé é a nossa maneira de viver a vida que Deus tem para nós. Sabe, existe um texto que mexe muito comigo. Ele está lá em Salmos 139, o versículo 16. Ele diz para nós que todos os nossos dias foram escritos e determinados no livro de Deus, antes mesmo que um só deles existisse. Agora, querido, não quer dizer que o plano de Deus está no piloto automático. Não quer dizer que podemos nos sentar como se nada dependesse de nós. O plano de Deus, de fato, não está no piloto automático, mas passos de convicção, passos de obediência, passos de confissão. Quando tudo parece que não vai acontecer, quando parece que está demorando, você lembra, fiel é aquele que prometeu. Quando o céu se escurece porque a noite chega, dias difíceis muitas vezes chegam, você se lembra, mas fiel é aquele que prometeu. E o texto continua e ele diz: estimulemos uns aos outros em amor e nas boas obras. Sabe, nós não fazemos a vontade de Deus sozinho. Um certo pregador uma vez ele disse: se você pensa estar fazendo a vontade de Deus sozinho, certamente você não está fazendo a vontade de Deus. É impossível. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos estimular na fé, no amor, nas boas obras. É quando você ouve Leide falando e você fala: Deus supriu ela, Ele também é meu Pai, Ele também me supre. Haja o que houver, catástrofe nenhuma pode me parar. Você é estimulado por dentro, é ou não é? Você fica mais convicto. E eu quero dizer para você, querido, Deus tem colocado isso tão forte, tão latente no meu coração. Sabe, tudo nesse ministério, olha ao seu redor, tudo nessa igreja, tudo no Ministério Verbo da Vida, foi gerado e aconteceu com fé e confissão. Deus não mudou, querido. Fé e confissão continuam funcionando. Retenha firme. Retenha firme. Haja o que houver, custe o que custar. Não abra mão daquilo que Deus disse, porque fiel é o que prometeu. Você pode dizer isso comigo, só para a gente avançar com muita convicção? Você fala assim: fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Eu retenho firme. Eu confio no Senhor. Eu confio na força do seu poder. Porque fiel é quem fez a promessa. Aleluia! Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. Amém. Agora, como eu te disse, o plano de Deus, ele não está no piloto automático. Não é porque Deus disse que algo vai acontecer na sua vida, que simplesmente vai acontecer. Você vai precisar receber essa palavra no seu coração, deixar que ela saia pela sua boca como confissão, para que a semente seja jogada na terra. E você vai ter que regar essa semente, como? Com fé e confissão. Até que os frutos estejam nas suas mãos. E tem outra coisa que é muito importante, que eu digo até que é o tema da nossa ministração de hoje. É a bênção da obediência. Você pode falar comigo? A bênção da obediência. Fala mais uma vez, fala: a bênção da obediência. Sabe, eu tenho um bebê de 2 anos e meio, e é engraçado, porque a gente ensinando ele a obedecer, e muitas vezes ele obedece chorando. E aí agora eu estou dizendo para ele: Samuel, obedecer com alegria. Aí às vezes ele começa, eu falo: Samuel, obedecer, ele com alegria.
Às vezes funciona, às vezes não. A maior parte do tempo acredito que sim. Né? A gente ensinou para ele outra coisa também muito importante. A gente diz, Samuel, quem desobedece, ele sofre. Ou coisa importante para aprender desde pequeno, não é verdade? Quem desobedece, sofre. E obedecer é com alegria. Agora, é verdade que muitas vezes, nós temos que permanecer em lugares por um tempo que a gente não gostaria de estar. Nós precisamos fazer coisas que você olha e fala, outra pessoa podia estar fazendo isso. Ou você olha e fala assim, Deus, mas o Senhor não prometeu? Mas sabe, querido, cada passo de obediência e convicção, a bênção da obediência vai te impulsionar para o seu destino. Sabe, é tão bom. Tem um livro que é Seguindo o Plano de Deus. É um dos livros que eu mais gosto do irmão Kenneth Hagin. Né? Ele, se você não leu, leia, é fantástico. Ele disse algo assim, olha, eu aprendi nessa minha caminhada com Deus, na minha jornada com Deus, que muitas vezes aquilo que eu não estou disposto a fazer é exatamente o que Deus quer que eu faça. Isso impacta a minha vida, impacta a sua? E sabe, aí eu me lembro, e obedecer é com alegria. Amém. Sabe, ser fiel ao que chega na sua mão. Ser fiel às oportunidades que estão no hoje. A ponto de que se Jesus voltar e você nunca mudar de fase, Ele vai dizer para você, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Não sei que fase você está. Mas eu sei que eu e você podemos ser tão fiel nessa fase. Existem outras para nós. Mas se Jesus voltar, nós vamos ser tão intensos de coração, tão intensos na nossa confissão, tão fiel servindo as pessoas ao nosso redor, estimulando os nossos irmãos em amor, em fé, em boas obras, ao ponto de, se Jesus chegar hoje, você vai dizer, você vai poder ouvir, servo bom e fiel. Amém. E sabe, uma história que mexe comigo é a história de Daniel. E nós vemos a bênção da obediência na vida dele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Daniel, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, eu vou ler do versículo 3. Aqui, só contextualizando, Daniel é levado em cativeiro para a Babilônia. Sabe, com certeza, esse não era o lugar que ele gostaria de estar. Ele foi levado da casa dele, da família dele, do contexto, do conforto dele. Amém? Você está comigo? Aí o texto diz assim, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Fala comigo, 3 anos. Ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus concedeu misericórdia a Daniel e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 11. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias em que se nos deem legumes de comer e água a beber. Bom, vamos parar um pouquinho por aqui. Tem tantos tesouros aqui, né? Primeiro, Daniel estava num lugar que ele não gostaria de estar. Você pode concordar comigo com isso? Ele foi levado em cativeiro, mas ele decidiu viver a bênção da obediência. Ele decidiu firmemente no seu coração. Ninguém pediu, ninguém exigiu, ninguém deu a sugestão. Ele decidiu no seu coração: eu vou demonstrar o meu temor ao Senhor, a minha consagração ao Senhor. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E como eu disse para você, ninguém faz a vontade de Deus sozinho. Ele juntou os amigos dele e disse: ei, tem uma coisa no meu coração. E os amigos dele disseram: tamo junto. Sabe, nós precisamos das pessoas. E é interessante que ele é experimentado por 10 dias. Eu não sei se você já tentou fazer uma dieta, que aí quando você programa no domingo, eu não vou comer mais doce, você fica com uma vontade de comer doce, parece que você vai comer o doce do mundo todo, só porque na segunda você se disse que não ia comer chocolate, não é assim? Eu não vou pedir para levantar a mão, fique tranquilo, tá bom? Mas assim, imagina, ele decidiu só comer legumes e tomar água. 10 dias ele foi experimentado. Aí talvez você pense: 10 dias está de boa. Mas ele viveu isso 3 anos. 3 anos. 3 anos de preparação, de consagração. E Daniel dizendo para ele mesmo: eu não estou aqui à toa, eu me consagro a ti, Senhor. Eu não vou perder tempo. Eu não vou perder a minha juventude. Eu não vou perder a minha alegria. Eu não vou perder o que o Senhor tem para mim. E é tão tremenda a vida de Daniel, que o rei chama os jovens. E depois desses 3 anos, ele é tido como um dos jovens para servir o rei. E a palavra de Deus, eu vou ler esse texto com você. Só para a gente fechar o que aconteceu com essa decisão. Lê aqui, comigo. 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel, Deus deu de todas as visões, a inteligência de todas as visões e sonhos. Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre eles todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Essa informação, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, ela também é muito importante para nós. Primeiro ele diz, ele foi apresentado diante do rei, depois desse tempo de preparação, esse tempo de confissão, esse tempo de consagração, esse tempo que com certeza ele e os seus amigos se estimularam na fé, no amor, nas boas obras. Está comigo? Porque nem todo dia foi maravilhoso. Uhul, legumes de novo. Bora lá comer brócolis. E hoje o que tem? Brócolis. E amanhã o que tem? Brócolis. E amanhã, depois, brócolis. E depois, brócolis. Eu já enjoei só de ficar repetindo para você.
Nem todo dia da obediência é uhul! Deus falou. Mas quando você mantém o seu coração, você mantém um fervor que é uhul. Que quando a pressão chega, você diz, mas Deus falou, fiel é o que prometeu. Não vou deixar negativo sair pela minha boca. Eu não vou desanimar. Amém! Sabe, quando ele diz, e ele serviu até o ano do rei Ciro, eu fui pesquisar. Ele chegou com 18 anos e ele serviu 5 reis, mais 2 reis, na verdade é o total, ele serviu 7 reis. Ele serviu 5 reis, deixa eu ler aqui para você que eu anotei, ó. Vamos lá. Ele serviu 5 reis babilônios e 2 reis meso-persas. Ele serviu 67 anos. Com profecias. Em 3 desses reinos, ele foi o governador principal. Porque um dia ele decidiu firmemente no seu coração, Deus, o Senhor me trouxe até aqui, então não é tempo perdido. Eu confio no Senhor. Eu confio nas suas promessas. Eu confio que o Senhor me criou. O Senhor me gerou para um destino em Ti. Amém, querido? E ele serviu. E conforme ele serviu, ele passou por uns perrengues, por uns momentos difíceis. Ele teve que assistir os seus amigos serem lançados na fornalha. Ele não foi junto, porque ele tinha interpretado o sonho do rei, e ele acabou sendo livre dessa. Mas imagina, ele teve que ver os seus melhores amigos ter que ir para a fornalha 7 vezes mais quente. É tão interessante que a Bíblia diz que quem foi jogar eles na fornalha, morreu. Mas a Bíblia conta o detalhe para a gente que nem um fio de cabelo dos seus amigos se queimou. E eles nem cheiraram fumaça. A gente às vezes vai fazer um churrasco e fica cheirando fumaça. Está comigo? E isso foi construindo coisas em Daniel. Fidelidade, experiência com Deus. A palavra funciona, fiel é aquele que me prometeu. Ele cumpre o que ele diz, ele me guarda. Ele me usa. E aí Daniel se encontra em uma outra situação. Você já conhece. O rei, é enganado, assina uma ordem de que se alguém orasse por 30 dias, ia para a cova dos leões. Daniel, a palavra de Deus, ela é tão precisa que ela disse, sabendo Daniel que a ordem havia sido assinada, entrou no seu quarto e orou. O que te intimida? É uma ordem. É alguém que diz que você não pode, você não é capaz ou não vai acontecer com você. Querido, a sua consagração, a sua obediência vai te colocar no seu destino. E aí, eles pegam Daniel orando. Fala, rei, Daniel estava orando, ele não te considera. Vai para a cova dos leões. A Bíblia diz que o rei amava Daniel e ele passou a noite tentando livrar Daniel. Mas eles chegaram para ele e falaram assim, o senhor sabe, rei, que rei mesos persas não desfazem as suas ordens. E aí, ele olha para Daniel e fala assim, Daniel, eu sei que o seu Deus pode te livrar. E Daniel é jogado na cova dos leões. E a Bíblia fala que o rei, quando amanhece o dia, ele corre na cova dos leões e diz, Daniel, o seu Deus te livrou. E Daniel diz, sim, meu rei, o meu Deus fechou a boca dos leões e eu estou aqui. Sabe,
Muitas vezes a gente quer ser livre da cova. Mas Deus vai nos livrar do leão. E essa experiência de ir para a cova dos leões vai criar estruturas tão fortes em você que ninguém te rouba a fidelidade de Deus. E pode passar um dia, pode passar 2 dias, pode passar 3 dias, pode passar anos. Você diz, fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Amém, querido? É tão bom, sabe? A obediência de um homem pode abençoar tantas pessoas. Nós estamos aqui, fruto da obediência de um homem. Agora, como eu disse para você, ninguém faz nada sozinho. Tira de pastor Bud, Jen, Guto Suelen, Gilce Silva e tantos outros. Não seria a mesma coisa. Não teríamos a mesma história. Cada um tem que ser fiel no seu papel. Cada um tem que viver essa bênção da obediência na sua história. E Deus vai entrelaçando as coisas de um jeito que você olha e fala assim, uau, só Ele poderia fazer isso. Sabe, eu estava me lembrando de como eu conheci pastor Bud. E eu tinha ido para Belo Horizonte para estudar em uma escola da Palavra da Fé. Com 18 anos. E eu lembro do meu pai e minha mãe me levando de carro para Belo Horizonte. Eu sou do interior de São Paulo, de Bauru. E quando eu cheguei lá, minha mãe subiu no alojamento. Eu sou a única filha, então tenho 2 irmãos. Então tudo que era da menina sempre foi só meu. E de repente eu estava morando numa casa com 20 meninas, que tinha gente do sul ao norte. E a gente dividia as portas do guarda-roupa. E Deus criou tanta coisa boa com essa experiência comigo. Mas o que eu queria te dizer é que eu lembro do meu pai e minha mãe me deixando lá. E eu falava para minha mãe, mãe, será mesmo que eu vou conseguir morar aqui sozinha? E aí eu pensei nisso, aí o Samuel fala assim para mim e para o Tiago, quando eu vou deixar ele em algum lugar que ele não conhece ainda, ele fala, eu vou ficar sozinho? Eu falo, não, você vai ficar com a titia, ó, tem um monte de coleguinha. Ele fala, sozinho? Então eu estava virando para minha mãe e dizendo, eu vou conseguir ficar aqui sozinha? Né? E minha mãe olhou para mim e ela falou, Juliana, o dia que você aprendeu a segurar a mamadeira, você nunca mais me deixou segurar sua mamadeira. Existe algo dentro de você que você vai se surpreender. Sabe? E ela disse, meu pai disse assim para mim, Juliana, nós acreditamos. Eu nunca ia nem na padaria sozinha. E eu ficava com uma raiva, porque eu falava, por que eu não posso ir, os meninos podem? Não, porque você é menina. E de repente eu estava em outro estado. E eu falei para o meu pai, falei, então tá, então Deus vai me surpreender. Existem coisas dentro de mim que eu vou me surpreender. E meu pai me abraçou e falou assim, Juliana, é o seguinte, todos nós vamos nos alegrar com o resultado do que você vai ver aqui. Agora, se você precisar, você liga para o pai vem te buscar. E eu digo para você, por que eu estou falando isso? Só um parênteses na história para você saber como é bom você acreditar no seu jovem. Sabe, como é bom você trazer palavras de convicção. E eu tenho tantas experiências com Deus, que Deus me fez lembrar da voz do meu pai e da minha mãe. Está comigo? É tão bom isso. E eu permaneci lá. No final dos 2 anos, um professor montou uma viagem para Londres. Era para passar 10 dias numa conferência lá. E eu não sei por quê, a viagem foi cancelada e eu fui sozinha. E eu fui para ficar 10 dias. E quando eu estava na conferência, Deus falava comigo. Seja fiel nas oportunidades, seja fiel para perceber, seja fiel para perceber as oportunidades. E eu orando, e eu comecei a conversar com as pessoas sobre cidadania. Eu tenho ascendência, né? Sou descendente de italiano. E eu tinha, com a minha tia, organizado para ver da entrada nos documentos para eu pegar a minha cidadania. E
No estado de São Paulo tem muito descendente. Então, eles estavam demorando de 15 a 20 anos. E eu conversando com as pessoas, elas diziam, não, quando você dá entrada fora do país, você tem prioridade. A gente pega em no máximo 1 ano. E não sei o quê. E conversando. E queimou aquilo dentro de mim. Eu liguei na igreja ainda. Pedi para chamarem minha mãe. Falei, mãe, Deus está falando comigo. Eu preciso ficar aqui para pegar a minha cidadania. Deus sempre falou comigo sobre nações. Eu amo isso. Esse passaporte vai abrir portas para mim. Eu preciso ficar. Vocês têm que me abençoar para eu ficar aqui. E eu tinha uma mala de 10 dias. O inverno para chegar, sem falar inglês. E minha mãe falou assim, Juliana, que coisa louca. Eu falei, mãe, mas é Deus que está falando comigo. E ela falou assim para mim, Juliana, eu vou falar com seu pai, me liga amanhã, nesse horário. Falei, ok. Minha mãe falou com meu pai é o tipo de pessoa que o teto cai e ele dorme. Ele passou a noite em claro. E eles orando e conversando, no outro dia eu liguei. E minha mãe falou assim, Juliana, Deus falou conosco. Isso foi em 2008. E eles disseram para mim, Deus nos disse, você nunca mais vai ter 20 anos em Londres. E nós vamos te ajudar. E nós vamos te abençoar. E você vai cumprir o que Deus está falando no seu coração. E foi um desafio tão louco. E eu vou ter que resumir aqui para você. Logo nesse momento, uma menina que eu tinha conhecido falou, olha, eu vou te ajudar a arrumar emprego. Tem esse site, coloca os seus dados aqui. Eu coloquei todos os meus dados. Eu fui perseguida por uma quadrilha nigeriana. Que eles mandaram dinheiro na minha conta, me mandavam mandar dinheiro para a África, eu tive que ir atrás da polícia, uma pressão desgraçada. E eles me diziam, eu sei onde você mora, e eles sabiam mesmo, eu tinha passado tudo. E meu pai e minha mãe falavam, Juliana, faz o seguinte, volta, a gente se organiza e manda você de novo. Eu falava, tá ok. Desligava o telefone. Aquilo queimava no meu coração, mas eu tenho que ser obediente. Eu tenho que ser obediente na pressão. Eu ligava de volta, falava, não compra, Deus vai me livrar. Deus vai me livrar. Ora, Deus tem escape, ora. E aí eu fui na polícia, a polícia me atendeu, me ajudou a fechar a conta. Uma pessoa na igreja me chamou para morar com ela. E as coisas foram se encaixando. Até que eu conheci, isso assim, nesse primeiro mês. E aí eu conheci um pastor um pastor que tinha uma parceria com o Ministério Verbo da Vida lá. E ele me apresentou esse pastor. E Deus, naquela hora, subiu no meu coração, porque eu estava na Hillsong até então. E desse um mês eu me envolvi tão intensamente que eu já estava com um grupo de conexão, que é um grupo de discipulado. E Deus trouxe no meu coração assim, é com Ele que você tem que se conectar. E eu larguei o grupo, comecei a frequentar os cultos, as aulas, e comecei a ver o que eu posso ajudar, E eu comecei a servir com os professores, aí eu vi as crianças meio soltas, falei assim, deixa eu ensinar as crianças, então, enquanto vocês têm aula, e eu queria servir. E aí um dia, isso fazia uns 3 meses que eu estava lá, 2 meses que eu estava servindo com esses pastores, e eu vi a esposa do pastor, nervosa, tensa, e ela só dizia assim, como eu vou receber esse homem? Como eu vou receber ele? Eu não posso perder nenhuma aula, vai passar o fiscal. Se eu perder a aula, eu perco o meu visto. Como eu vou fazer? Eu só vi ela tensa, ela nem falava isso para mim. Sabe quando você ouve que ouviu dizer? E eu já estava nesse momento cuidando de uma criança, e eu deixava ele na escola, e eu ia para o parque caminhar e orar. E Deus falou assim para mim, liga para ela, tranca a escola, fala que você vai ajudar. Isso veio tão forte no meu coração, eu liguei para ela e falei, olha, eu vou te ajudar a receber esse professor. Eu estou vendo, eu não sabia que ele era o presidente do ministério. E eu disse, eu vou te ajudar. Ela falou, Juliana, você vai me ajudar como? E aí eu ouvi de novo a voz da minha mãe no meu coração. Deus usa o que você tem em mãos. E eu falei, eu sei cozinhar. Deixa eu cozinhar para vocês. Posso limpar a sua casa. Te ajudar.
Ela falou, mas você está tão longe, Juliana. E eu estava, de fato, eu demorava 2 horas para chegar na casa dela. Mas eu digo para você, aí na noite, ia passar uns 3 dias, na noite que o pastor foi chegar, eu estava ouvindo a Bíblia, em áudio, e sabe quando você está com os olhos fechados, e você está ouvindo aquilo, mas meio sonolento já, e eu ouvi a voz audível de Deus, me dizendo, amanhã, você vai conhecer um homem, e eu vou dividir a sua história. E foi tão forte que a minha cama tremeu. Eu tive que levantar e empurrar ela de volta para o lugar. Eu saí pela casa, achando que todo mundo tinha acordado junto. E ninguém tinha ouvido. Eu liguei para minha mãe, para o meu pai. E eu falei, eu acho que eu fiquei aqui por causa disso. O Tiago disse que era para casar com ele. Eu sei que no outro dia eu encontrei o pastor. E ele olhou para mim e falou, menina, tem algo em mim para você. Fica perto de mim. Eu falei, pastor, eu vou te servir todos os dias. E eu sei, e eu ia mesmo, cozinhava, servia ele, a gente conversava. E houve uma conexão. E lá em BH, eu e meus amigos, um deles vocês conhecem, que é a Ana e Diego, que estão lá em Orlando. A gente subia na torre de oração. E outros 2 são professores do Rema. E a gente orava, Senhor, leva essa palavra da fé para Bauru. Alcança o nosso povo. Ilumina os olhos deles. Leva, Senhor. Levanta conexões. Nos ajuda. E sabe, aí eu conversando com o pastor, eu disse, pastor, o Rema não pode ir para Bauru? Ele falou, pode. Se não tiver confusão, se seu pai entender que quem vai administrar a escola é o diretor, e me falando tantas coisas. E eu nem entendia tudo aquilo. Aí ele ligou, conversou algumas vezes com meu pai, depois a gente foi para a conferência de ministros. Em 2009, eu vim para cá, eu tive, é uma honra, um privilégio mesmo de morar com o pastor Bud Jen, conheci o Tiago, em 2010 nós voltamos para abrir o Rema lá. E por que eu estou contando tudo isso para você? Porque de uma certa porção, nós temos quase 1000 graduados lá no Rema, 70 pastores, e eu sei que eu tenho o privilégio de dizer que foi a bênção da obediência que fez isso tudo acontecer. Hoje eles estão em processo para virar verbo da vida, mas tantas outras coisas já aconteceram, mas eu falo para você, conexões. Está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, tomando a decisão certa. Eu lembro que alguns professores, inclusive Campbell e Fatinha, foram para lá e falavam, menina, você, em vez de estar passeando, conhecendo outras cidades, está aqui levando os professores para ir nos mesmos lugares. 1 milhão de vezes. Sabe? Mas eu sabia que eu estava no lugar certo. E eu digo para você, Deus é fiel. Tantos homens e mulheres de Deus que nós vemos na Bíblia. Tantas experiências que nós temos aqui. Graças a Deus por Guto e Suelen. Por Silvia, eu dou risada quando eu vejo Silvia falando, eu sabia cozinhar, eu servi o pastorzinho Suelen, eu vejo a história se repetem. Não é verdade? Porque Deus usa o que nós temos em mãos. Ele vai nos prosperar com isso. Ele vai nos colocar no lugar certo. Sabe? E eu digo para você, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Você olhar e falar assim, graças a Deus que eu consegui perceber, ouvir, obedecer. Está comigo? De fato, eu tive uma experiência sobrenatural antes do pastor chegar. Mas a primeira foi só uma convicção. Eu tenho que ficar aqui. Sabe,
eu quero dizer algo para você essa noite. Eu queria chamar o louvor. E eu vejo, né, como nós temos mesmo. Eu falo às vezes, conversando com meu pai e com a minha mãe, eu falo, que loucura, né, o que Deus fez. Mas graças a Deus que vocês pegaram essa loucura. E eles falam para mim, a gente ensinou você a temer o Senhor. Nós precisávamos acreditar no resultado. E eu quero dizer, você que é pai e mãe, cadê quem é pai e mãe? Acredite no seu resultado. Acredite no seu resultado. Tem adolescente, às vezes falando, pai, mãe, eu preciso fazer o rema. Você diz, não, e o vestibular? Ei, acredite no temor do Senhor que você mesmo plantou no coração do seu filho. Quando ele diz, eu preciso fazer escola de missões, eu vou sair do meu emprego. Você diz, não, sai não. Não, querido, mesmo que para você seja um grande conflito, diga, olhe nos olhos dele e fala assim, parece loucura, mas eu acredito no que eu plantei em você. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o princípio dessa obediência, dessa rendição ao Senhor, que você obedece quando ninguém está te vendo. Daniel era tão temente ao Senhor. O pai e a mãe dele fizeram um bom trabalho. Porque ele era tão temente, que quando ninguém estava vendo, ele fala, não vou me contaminar. Amém, querido. Eu sei que essa é uma noite de consagração. E esse é o apelo que eu tenho para vocês à noite. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Aleluia. Eu não sei daquilo que você já pode ser grato. Existem tantas coisas que você agora, nesse momento, você pode ser grato. Falar, obrigada, Senhor, porque eu te obedeci. Obrigada porque eu fui sensível. Obrigada, Senhor. E eu vou permanecer assim. Eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer sensível. Eu sei que fiel é aquele que prometeu. 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 E ele diz ao jovem, não despreze a sua mocidade. E ele diz ao velho, na velhice dará fruto. Sabe, se você ficar esperando, sempre vai ter gente que vai te achar novo demais ou velho demais. Mas Deus sabe o que Ele colocou dentro de você. Ele sabe do seu relacionamento com Ele, das experiências que você se consagrou, das experiências que Ele te livrou, e tudo fica bem. E eu quero dar essa oportunidade. Eu sei que ela alcança muitas pessoas, mas principalmente para você jovem, que às vezes fica agoniado e fica, ai, quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Eu nem sei de quem ouvi isso, mas eu vou repetir. Quando o anjo fala para Maria, foi você, Peri? Ou foi pastor? Quando o anjo fala para Maria assim, olha, você vai ter um filho. Ela fala, mas eu não conheço homem, não tenho relação com ninguém. Mas ele fala assim, olha, sabe a sua prima? Ela está grávida. E ele pega e fala assim, olha, vai se cumprir. Aquela que é estéril agora é mãe de filhos. E aí ela fala assim, seja feita em mim, Senhor, a tua vontade. E o Espírito do Senhor envolve ela. Sabe, e que esse testemunho seja para você, como o anjo dizendo a Maria, sua prima está grávida. Deus não faz acepção de pessoas, querido. Nosso destino, nossa vida não está no piloto automático, mas certamente passos de obediência e fé e confissão nunca falhou, nunca vai falhar. Sempre funciona.
E eu quero te dar essa oportunidade de se consagrar mais uma vez e falar: Senhor, eu confio no Senhor. Eu vou cumprir o seu chamado. Você que é jovem, se vê num chamado, vem até aqui. Vamos fazer isso juntos. Você pode se consagrar ao Senhor. Aleluia. Vai vir sobre você um renovo essa noite. Um renovo, um bálsamo. Pode vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque fiel é aquele que prometeu, querido. Retenha firme a sua confissão. Retenha firme a sua confissão. Retenha firme, retenha firme. Não será frustrada a sua esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque sempre funciona. Aleluia. Oh, seja encorajado pelo próprio Espírito essa noite. Seja encorajado pelo próprio Espírito essa noite, te dizendo: filho, eu te chamei, eu te escolhi. Seja forte e corajoso. Aleluia. Oh, o verbo da vida vai para o mundo todo nos seus pés, querido. Oh, aleluia, 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 aleluia. Meu prazer, viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, Senhor. Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha... Erguemos nossas mãos em rendição a ti. Faças como queres. Faças a tua vontade. O Senhor tem, Ele tem em nossa vida. Quem sou eu? Canta isso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer, Senhor? Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha, a nossa vida, Senhor.
pode abraçar o jovem que está perto de você, mas homem com homem, mulher com mulher. E ora com ele. Você que está aqui, ora com ele. Fala, vai se cumprir. Vai acontecer. Vai se cumprir. Vai acontecer. Vai se cumprir. Aleluia. Tem alguns jovens sozinhos. Você pode adotar pastores aqui. Quem está sozinho aqui? Vem, Rita, ora por ela. Tem 2 rapazes aqui. Fala, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Fiel é quem prometeu. Fiel é quem prometeu. Recurso nunca foi um problema para Deus, querido. Fé e confissão traz a existência qualquer coisa. Sempre funciona. Sempre funciona. Sempre funciona. Faças como queres, faças como queres. Eis minha vida em tuas mãos. Eis minha vida em tuas mãos, Senhor. Faças como queres, faças como queres. Eis minha vida em tuas mãos. Eis minha vida, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer, Senhor? Cante! Faças como queres, faças como queres. Eis minha vida em tuas mãos. Eis minha vida, a nossa vida. Faças como queres, faças como queres. Eis minha vida em tuas mãos. Suas vozes cantam isso. Você pode levantar as suas mãos e dizer: faças como queres. Você tens minha, Senhor, tem. Faças como queres. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Você pode ir sentando. Oh, aleluia. Enquanto os jovens estavam aqui na frente, eu acompanhei essa jornada de Juliana. Sabe, Juliana, talvez você nem tenha noção do que está acontecendo nessa noite, é além dos jovens. Enquanto Juliana falava durante esses minutos aqui, eu percebi algo além dela, a unção, o Espírito Santo se movendo. Sabe quando alguém está diante de um braseiro com abano para aquele fogo aumentar? Eu ouvi o Espírito Santo falando nos corações, não só para os jovens, para todos. E esse fogo da obediência, tão suave nessa noite, caindo sobre nós. E eu ouvi o Senhor dizendo: muitos serão tirados da desobediência
e outros da meia obediência. Quando uma atitude interior começa, vem uma ação de Deus. Enquanto estamos indiferentes, nada acontece. Só mais uma vez, faça como queres. Levanta tuas mãos mesmo sentado. A convicção do Espírito Santo que nos tira do lugar de desobediência, ela vem sobre você. Não mais meia obediência. Libera a tua voz como uma consagração. Faças como queres. Oh. Roxalabastiquilhas. Faças como queres. Deixa esse som chegar nos ouvidos de Deus. Tens minha vida. Tens a minha vida, Senhor. Mais uma vez. Faças como queres. Faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele está dizendo: eu vou me mostrar forte e poderoso. Eu não mudei. Como fui com Daniel, serei com o meu povo nesses últimos dias, antes da vinda do meu filho. Eu te dei um coração para me obedecer, arranquei o coração de pedra e te dei um coração de carne, para que andeis nos meus estatutos, na minha vontade e na minha palavra.